turma. Então, hoje nós iniciamos os estudos na apostila número 6 de literatura, né? Nós temos os nossos períodos hoje para essa disciplina. Eu peço desculpas para vocês porque eu estou fazendo essa gravação de um ambiente doméstico da minha casa, então pode aparecer no meio do caminho aí algum ruído, algum barulho que não está no nosso cronograma. Pois bem, nós vamos tratar agora, romantismo é um período bastante longo, vocês perceberam, não é? A apostila de número 5 tratou só romantismo. E agora, então, nós encerramos com o romantismo no Brasil. Sabemos que a primeira obra literária brasileira foi a carta de Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel, rei de Portugal, e isso datou lá nos anos de 1500. A partir dessa descoberta, o Brasil passa a ser uma colônia portuguesa, e isso a gente também já sabia, recebendo de Portugal todas as diretrizes e todas as ordens para como deveria seguir tudo, inclusive a arte, onde entra a literatura. Mas um fato novo acontece e transforma a vida artística e cultural aqui no Brasil. Foi a chegada da família real portuguesa em 1808. E durante esse período, aproximadamente 27 anos, as coisas aconteceram, então, olhando para um outro viés, olhando para um outro prisma, dando valores a outros aspectos. Muitas cidades, aqui eu fiz uma adaptação, aquele cachorrinho e aquela galinha não tinham nessa imagem que eu estou colocando para vocês, mas eu coloquei para retratar, para que vocês consigam decodificar isso. Então, muitas cidades apresentavam pouca organização e uma infraestrutura básica muito precária. Dessa forma, as ruas eram muito mal iluminadas, os ambulantes vendiam onde circulavam mais pessoas, era lixo espalhado pelos cantos, além desses animais domésticos, por isso então que eu coloquei ali a imagem daquela galinhazinha e daqueles cachorros que vagavam entre as pessoas. Em 1816 tem um marco aí, essa situação a gente deve frisar bem. Em 1816 chega no Brasil a missão artística francesa. Esses artistas ajudaram no desenvolvimento das artes plásticas, o que reflete na nossa arte em letras, não é? Na literatura. A poesia romântica adota, então, temas variados. A poesia romântica brasileira foi um misto do inglês e do alemão, no tocante ao historicismo. Então, tudo que era envolvido a história se tinha como base os ingleses, a literatura inglesa e a literatura alemã. No que falava das críticas, de uma forma de censurado colocar alguma crítica, então se pegava um viés da literatura francesa, além de um sentimentalismo empregado nessa produção. Usava-se uma riqueza vocabular local, a partir daí começou a dar valor à voz e à vez do índio. Foi nessa época que alguns aspectos populares foram incorporados à literatura. A poesia brasileira defendia um padrão estético que valorizava as emoções, buscando criar um distanciamento da frieza da poesia anterior. Então, queria trazer as poesias, os textos poéticos, queriam trazer mais realidade e, com isso, trazer mais amor, mais sentimento para aquilo que estava sendo produzido a partir de então. Aí
começa-se a valorizar um termo que eu já usei com vocês num outro momento, valorizar as coisas da pátria, os símbolos naturais, os símbolos que representava para o Brasil, que eram os nossos nativos, os índios, não é? Que era a nossa geografia privilegiada. Em resumo, a literatura brasileira no período romântico pode ser considerada como uma espécie de tomada de consciência da identidade nacional, afinando também para a identidade, para a independência poética que logo mais veio também da vez para a independência política do país. Então aqui nós temos a imagem da corte ali e nós temos a imagem dos ambulantes saindo para o seu trabalho, onde circulavam bastantes pessoas, eles iam fazer as suas vendas, não é? As cidades eram sujas, os lixos nas cidades litorâneas eram depositados nas praias, era bastante complicado, mas a nossa paisagem era de fato muito bonita. Nós temos aqui, então, a essência da nova identidade poética, valorizando então as riquezas naturais, e o nome disso, vocês vão lembrar, é ufanismo. Então a poesia romântica brasileira, ela tem como marco o ufanismo. E os principais nomes desse período são Gonçalves Dias, Eugênio Tavares, Souza Andrade e Castro Alves. E aí algumas situações a gente vai, olhem como são 4 nomes e 2 viveram relativamente, né? Viveram aí 6 décadas, um quase 7, mas o Castro Alves viveu 24 anos, ele morreu aos 24 anos. E o Gonçalves Dias também morreu relativamente jovem, morreu aos 41. Então aqui nós temos um trechinho da canção do exílio que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossas vidas mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro eu por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então aqui o Gonçalves Dias, ele está exilado, não é? Em Portugal. Para quê? Para estudar. E o que é que ele tem de melhor na sua memória? O seu lugar, o seu chão, a sua terra. E aqui ele valoriza as aves, ele valoriza o cenário natural, as palmeiras, não é? Então isso é eufemismo. Desculpa, isso é ufanismo. Nós temos aqui a força do amor. Esse texto é de Eugênio Tavares.
Não há nada nesta vida mais grande que o amor. Se Deus é tão grande, o amor ainda é maior. Maior que o mar e maior que o céu. Mas entre todos esses, amor, aqui o texto é A Força de um Amor, de Eugênio Tavares. Não há nada nesta vida mais grande que o amor. Se Deus é tão grande, o amor ainda é maior, maior que o mar e o céu. Mas entre todos esses, o meu ainda é maior. Amor tão grande é aquele que é meu. Ele é a chave que abre-me o céu. Amor tão grande é aquele que me quer. Ai, se eu perder, a morte já chegou. A força do amor que me abriu a minha asa em flor, deixa-me ir alcançar o céu, para ir ver meu Deus, para lhe pedir a semente de amor como esse meu, para dar a toda a gente, para que todos conheçam o céu. Nesse texto tem a valorização da língua crioula, que era uma associação da língua dos falantes de língua portuguesa, luso-português, o português de Portugal, e o português que se falava aqui no Brasil, a adaptação do índio para o português, dos negros para o português, então o nome disso é língua crioula. Logo, temos Souza André, um trechinho, e eu escolhi esse justo para homenagear a Beatriz. Então, sempre Beatriz. Quando nos teus 9 anos brincavas na existência, os anjos do teu rosto rindo-se de prazer, que eram as manhãs puras e os hinos de inocência. Cantavam róseos mundos, terras a florescer. Foste dessa alma a palma, o onipotente ser. Então, aqui era um amor. A Beatriz era um amor. E por último, temos um textinho de Castro Alves, que chama As Flores. Eu quis fazer uma inovação ali no título e ficou cortado. São 2 flores unidas, são 2 rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas bem como as penas das 2 aves pequenas, de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde do frouxo véu. Então aqui temos mais uma situação de Castro Alves, que a gente consegue perceber o amor àquilo que temos aqui, a rosa, o roxinol, o orvalho, a valorização do que é nosso. E a partir de agora, nós temos na nossa apostila de número 6 de literatura algumas situações também bem marcadas desse ufanismo. Vamos olhar para ela. Na página 'Então, a apostila 6 nos traz romantismo no Brasil.
olhem para essa imagem, vocês vão acompanhar na apostila de vocês, mas só para a gente saber do que estamos falando, eu trouxe aqui. Então, aqui tem alguns questionamentos que são o ponto de partida, o pontapé inicial, não é? Vocês vão refletir sobre esses questionamentos e vão respondê-los. Logo, aí aqui ainda tem algumas questões que são os objetivos, por que a gente está vendo isso nessa unidade, não é? E aí aqui tem alguns textos e aí eu já deixei algumas coisas bem marcadas, eu sublinhei ali alguns trechos dos 4 textos que são poemas e músicas, para que vocês consigam identificar com bastante clareza a situação, a questão ufana do romantismo no Brasil. Como é valorizado aquilo que é nosso, dado como riqueza natural, certo? Então, a partir disso que a gente viu na videoaula ali, que é a introdução disso tudo, nós caminhamos com isso até a página 9 da apostila. Aí, claro que vocês, se necessitarem, vão retomar, não é? E aí vocês vão começar a executar as atividades da apostila. Vão começar aqui, nesta página, que é a página 10, tá bem? Nós vamos trabalhar, então, desde a página 10. Vocês vão acompanhando com as leituras e nós vamos aí passar pelos nomes principais da literatura romântica no Brasil e vamos responder até a página 18, tá bem? Até a página 18. Tá ali até a página 18, certo, turma? Bons estudos para hoje, 2 períodos, penso que vocês darão conta de fazer esse estudo todo. Então, o que eu falei no vídeo, mais o que vocês vão ler e apropriar-se do que trouxe a apostila, vai ficar bem claro o que foi o período romântico, a escola literária romantismo no Brasil, certo? Bom dia, boa semana, bons estudos e cuidem-se!